Penso que... Agora acho que já... Ok, eu acho que já estamos agora, sim. Vamos então dar início a mais um falatório. Infelizmente, na semana passada não foi possível realizarmos o falatório e gostava de começar por pedir desculpas pelo facto de não termos avisado antecipadamente, porque sabemos que há algumas pessoas que nos acompanham todas as semanas e que eventualmente devem ter estranhado o facto de não haver falatório. Contudo, hoje estamos de volta com mais um tema muito atual e que toca a todos nos dias de hoje, intitulado de Não existe saúde pública sem saúde mental. Temos connosco a professora Isabel Mesquita, que já nos acompanha há muito tempo nesta caminhada, muito obrigada. E também a professora Isabel Mesquita é professora universitária na Universidade de Évora e psicanalista. E contamos também com a presença do Dr. António Paiva, que é psiquiatra e psicanalista. Muito obrigada também pela sua disponibilidade e por se juntar a nós em mais um falatório. Na música, contamos com a presença do Tino Pinho, que irá cantar algumas músicas durante a sessão para dinamizar o evento. Além disso, também gostava de agradecer à doutora Patrícia Câmara por possibilitar que estas sessões de falatório se realizem por mais de 40 minutos. Muito obrigada. Vamos então dar início à sessão. Espero que gostem e que desfrutem. Obrigada, Karina. Merece palmas. Pronto. Acho que esta é a parte em que eu vou fazer aqui uma pequenita introduçãozinha. O meu nome é Tino, gostava de agradecer o convite. Desde já também desejar uma boa noite a todos. E pronto, olha, é assim. Venha a música. Conseguem ouvir todos? Sim. Eu quero marcar um Z dentro do teu decor, ser o teu zorro da espada e capó, para te salvar à beirinha do fim. Depois não volto fácil, vestir os calções, acreditar de novo nos papões e adormecer contigo ao pé de mim. Eu quero ser para ti o camisola 10, ter o Benfica todo nos meus pés, marcar um ponto na tua atenção. Se assim faltar a festa na tua bancada, eu faço a minha última jogada e marco um golo com a minha mão. Eu quero passar contigo de braço dado e a rua toda de olho a regalar, a perguntar como é que conseguiu. Eu puxo da humildade da minha pessoa, digo de forma que menos magoa. Foi fácil, ela é que pediu. Para pa para pa. Piri 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 pim. Para pa para pam. Papá, pari pa para pam. Para pa para pam. Tira pa piri para pam. Eu puxo da humildade da minha pessoa, digo de forma que menos magoa. Foi fácil, ela é que pediu. Eu puxo
pessoa, digo de forma que menos magoa. Foi fácil, ela é que Muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada, Tino. Então, cabe-me a mim iniciar aqui este diálogo com o Dr. António Paiva. Começo por agradecer desde já a presença do doutor e a disponibilidade para estar aqui connosco em mais um falatório. Agradecer também ao Tino por esta disponibilidade e por nos vir trazer aqui um encanto também, porque a música também contribui sempre para a nossa saúde mental, ou pelo menos é bom que seja assim. E agradecer também a todas vós e à equipa do falatório que possibilita sempre aqui este espaço que se pretende que seja um espaço de troca de ideias e de alargar e de expansão do conhecimento. Esta ideia da saúde pública, nós já tivemos aqui um sobre a saúde mental, não era? E o bem-estar, e obviamente que isto também vem na sequência, não é? Esta ideia de não haver saúde pública sem saúde mental, e porque hoje o que mais ouvimos falar é de saúde pública, não é? E, portanto, surge-me aqui uma dúvida que gostava aqui de discutir com o Dr. António e que tem a ver com esta questão em que se liga à saúde pública, à saúde mental, mas sempre de um ponto de vista muito até da doença mental, ou seja, agora houve aqui uma preocupação com o bem-estar emocional das pessoas, até surgiram muitas linhas de apoio, não é? Sempre muito pouco, nós, pelo menos cá em Portugal, temos muito pouco de prevenção, não é? Depois lá temos estas coisas, mas que me parece, novamente, prevenção, sempre muito pouco de prevenção primária e terciária. Muito pouco de prevenção primária, sim. Aliás, tem vindo a diminuir. Eu lembro-me que há 20 anos atrás, quando trabalhei no centro de saúde, ainda se fazia alguma coisa de prevenção primária, ainda se ia às escolas, faziam-se as chamadas sessões de educação para a saúde, em várias áreas, havia uma intervenção mais na comunidade. Agora estou mais afastada, só conheço mais o trabalho dos centros de saúde, depois quando os estagiários vão para lá, mas parece-me que se tem perdido muito disso, não é? Dessa prevenção primária, dessa atuação mais a nível da comunidade, a nível das escolas, e neste sentido, quando hoje se fala da ligação entre a saúde pública e a saúde mental, e a falar de saúde mental até de um ponto de vista, se quisermos mais, não sei se primário é o termo mais adequado, mas mais no sentido da relação saudável entre as pessoas, que, por exemplo, nesta altura de pandemia, isto é uma coisa que é posta muito em evidência, não é? O respeito pelo outro, o respeito pelo próprio, pelo outro, pelas normas de convivência, não é? E que isto também diz respeito à saúde mental. Às vezes, quando se pensa em saúde mental, parece que é sempre ligado só à patologia, não é? E não à saúde mental enquanto um bom funcionamento do próprio consigo, com o outro, com a comunidade em geral, com a sociedade onde se insere, não é? Tem-me feito pensar, pelo menos isto da pandemia tem-me feito pensar, parece-me que há sempre muito, quando se fala em saúde mental é sempre pronto, então vamos atuar de maneira a que não haja por aí muitas pessoas a descompensarem, a ficarem muito ansiosas ou muito deprimidas com esta pandemia, e parece-me que isto é muito básico. Este era um dos aspectos que queria ouvir depois o doutor a falar. Outro dos aspectos é, nós já sabemos muita coisa em termos da ligação entre o físico e o mental, não é? Há muitos estudos hoje, a neurociência tem trazido também aqui uma série de conhecimentos acerca disso, não é? Da ligação entre o funcionamento ao nível mais emocional e depois os desencadeantes e as consequências disso ao nível da doença. Mas nós colocamos sempre ainda isto a um nível muito superficial, não é? Quer dizer,
que é, pronto, hoje sabemos que devemos nos alimentar bem, devemos fazer exercício físico e isto chega para nós nos sentirmos bem. Portanto, há sempre aqui, parece-me, ou esta é a minha perspectiva, e portanto gostaria de colocar aqui depois isto também para haver um debate, mas há sempre um bocadinho pôr as coisas num ponto de vista superficial, não é? Faz-nos bem a autoestima ir para o ginásio, não é? É o que se ouve dizer, aumenta a autoestima. Se estamos deprimidos, podemos ir dar uma corridinha, sabemos que isto produz aqui umas endorfinas, etc. Mas depois não se aprofunda muito, não é? E há muitos estudos hoje em dia que fazem a ligação entre a personalidade e depois o tipo de doenças em que há uma probabilidade de desenvolver mais esta ou outra doença. E depois, claro, indo para a doença mental, também sabemos, estava a dar uma vista de olhos aí num dos estudos que demonstravam que as pessoas que têm doença mental, esquizofrenia, depressões graves, duram muito menos tempo e têm tendência a ter depois outras doenças muito mais do que o resto da população que não tem esse tipo de diagnóstico. A sobrevida dos doentes, das pessoas com doença mental é habitualmente menor, sobretudo das doenças mentais graves, as pessoas têm uma sobrevida menor pela diminuição dos cuidados gerais, enfim, quer pelo efeito dos próprios medicamentos, não é? Tem alguns efeitos acessórios no organismo, sobretudo das dislipidémias, que é o aumento dos colesterol, das suas variadas formas, com maior tendência a partes, AVCs, os doentes psicóticos têm em média uma sobrevida no mínimo 10 vezes menor, 10 anos menor que a população em geral. Mas que o doutor está a dizer que associa-se mais depois aos medicamentos que têm, à medicação que fazem e não tanto à ausência de cuidados também? Também a ausência de cuidados, claro. Focalizados no tratamento daquela doença. Depois, para além disso, também a doença mental é muito invasiva do espaço mental, depois sobra pouco espaço, digamos assim, pouca energia para o tratamento da pessoa no seu geral, não é? Pronto, as pessoas acabam por se tratar menos das outras coisas também, não é? Há um certo desleixo. Quer dizer, desleixo entre parênteses, mas há pouco espaço e há pouco investimento no tratamento de doenças físicas concomitantes, não é? Sim, mas aí estamos a falar em termos da doença mental, mas se nós pensarmos na sociedade em geral, há uma série de fatores que sabemos que interferem, que estão relacionados com esta saúde pública, não é? A questão da pobreza, a questão de outros fatores ao nível social, ao nível socioeconómico, que interferem negativamente, não é? E que impedem depois que haja uma saúde e que haja a adoção de comportamentos de saúde, não é? De um modo mais generalizado, não é? E que se intervém também muito pouco a esse nível, não é? Sabe que uma das dimensões que pode ser olhada este tema, não existe saúde pública sem saúde mental. Uma das dimensões muito importantes é mais óbvia, mas muito importante, é a prevalência das doenças mentais na população ocidental em geral, não é? Que é muito alta, são cerca de 22% de prevalência, ou seja, em cada momento 22% de toda a população dos países ocidentais, isto inclui a Europa e a América do Norte, cerca de 22% da população em cada momento tem doença mental.
para além do mal-estar, não é? Para os indivíduos, é um problema grave a nível dos Estados, porque assim, a despesa com a saúde mental é brutal, porque não é só o tratamento da doença mental, mas são os dias perdidos por incapacidade que provoca a doença mental. Como todos nós sabemos, são doenças de tratamento bastante prolongado, requerem meios adequados, não requerem meios muito caros. Aliás, na saúde mental não são utilizados meios muito caros, quer dizer, os psicofármacos são relativamente baratos comparados com os fármacos usados em maior parte de outras especialidades. Há muito pouco investimento nas psicoterapias, que seria fundamental, não é? Mas o facto é que a União Europeia gasta anualmente cerca de 500 bilhões de euros para tratar os custos diretos e indiretos da saúde mental. Nos últimos anos, quer dizer, no final da década de 90, princípio da década de 20, foram feitos estudos projetivos e epidemiológicos de grande envergadura sobre a saúde mental e tornaram irrefutável, digamos assim, a magnitude, o peso da doença mental na saúde pública e na economia dos Estados, ou seja, o investimento na saúde mental tornou-se uma das prioridades da sustentabilidade do próprio sistema de saúde. E, neste momento, indicações macro da OMS para o investimento sério dos Estados na saúde mental. Acontece que, pronto, os números dos Estados e os gastos neste momento quer pelos custos diretos do seu tratamento, diretos pelos dias perdidos por incapacidade, estão perfeitamente definidos e contabilizados, ou seja, os Estados estão informados disso, sabem disso. Mas o facto é que os gastos com saúde mental têm sempre uma dotação, têm sempre uma subdotação crónica. É uma contradição completa. E porquê é que será que os Estados não investem realmente no tratamento da doença mental, visto que é o pool de doenças, digamos assim, que mais gastos dá ao Estado? Racionalmente não há nenhuma razão para isso, porque o dinheiro existe, é investido noutras doenças. Por exemplo, o tratamento atual da hepatite B, existe agora um medicamento relativamente recente de hepatite B, cujo tratamento transforma a hepatite B de uma doença crónica e gravemente uma doença curável. O tratamento custa 20 mil euros. Os medicamentos mais caros em psiquiatria e que permitem, por exemplo, um psicótico estável muitas vezes para o resto da vida, que são aqueles medicamentos que são dados, injeções dadas a longo prazo, custam no máximo, os mais atuais e, portanto, menos efeitos, custam para aí 500 euros por mês. Ou seja, a saúde mental é sempre um parente muito pobre da saúde pública, embora já se tenha percebido que o investimento em saúde mental é fundamental para melhorar a saúde pública em geral, não é? E eu só consigo encontrar uma razão, é o estigma da doença mental. O estigma da doença mental, aliás, diferentes linhas de recomendações aos Estados da OMS, a
é um grande investimento no tratamento das doenças mentais. E que parte desse investimento deverá ser alocado ao combate ao estigma. O estigma é uma coisa devastadora. Em termos de grandes números, em termos de saúde pública, o estigma é uma coisa devastadora. É assim. Pronto, só para dar um exemplo um bocadinho caricato, mas eu acho que é perceptível. Por exemplo, a pessoa, sei lá, tem... por exemplo, uma coisa que às vezes se confunde um bocado com doenças orgânicas ou outros tipos. E a pessoa começa a fazer uma série de exames ao coração, a tudo e mais alguma. Pronto, e depois diz assim, está tudo bem, você não tem nada, é melhor ir ao psiquiatra. Ou seja, você não tem nada. É o estigma. Os próprios técnicos de saúde estão completamente imbuídos. Não percebo. Às vezes até os próprios técnicos de saúde mental. Coisa terrível. E é assim, o estigma da doença mental é um povo com muitos braços. E as pessoas nunca vão muito ao fundo a compreensão global das causas do estigma. E, portanto, o combate ao estigma é sempre muito precário, porque eu acho que não é estudado perceber realmente o que é que transforma este estigma numa coisa tão bloqueadora de um tratamento, que até não seria muito difícil se fossem utilizadas as boas práticas mais modernas. E é assim, o estigma o estigma da doença mental tem uma dimensão, tem duas dimensões. É a dimensão sociocultural, histórica, e uma dimensão paracientífica, ou a maneira como as sociedades atuais definem as coisas de uma forma muito matemática. Não sei se estou a alongar muito neste tema. Não. Eu às vezes é que parece-me que tenho alguma dificuldade em ouvir, não sei se é quando se afasta, mas não sei se é este meu computador. Mas estava eu então a falar da dimensão histórico-cultural do estigma da doença mental. É assim, sociedades medievais, sociedades um bocado caóticas, a doença mental eram sociedades realmente um pouco caóticas e a doença mental era mais ou menos integrada nas próprias sociedades, sem grandes conflitos, sem grande perturbação. Os loucos eram até tratados com certo cuidado, certo carinho. Pronto, com a evolução das sociedades e movimentos urbanos, no século XV, a maior organização das sociedades, o advento do capitalismo, etc., a loucura passou a ser uma coisa bastante perturbadora da organização. E então a primeira ideia foi começar a afastar os doentes mentais da sociedade em geral. Não é? E então, o que é que havia nessa altura para afastar? Onde é que poderíamos pôr os loucos? E o que havia eram as prisões. As ocupavam a ordem pública, o funcionamento das sociedades, eram postos na prisão. Na prisão, onde eram postos os marginais, e onde eram, na altura, também postos, casos, pessoas com doenças sexualmente transmissíveis, na altura era a sífilis, basicamente, e agora não. Ou seja, doenças criminosas, pronto. Durante muitos séculos, a doença mental esteve associada, psicológica e fisicamente até, não é? À marginalidade e ao pecado. São 400 anos de história da humanidade.
E esses 400 anos de história da humanidade deixaram na memória coletiva, no consciente coletivo, esta ideia que as pessoas têm pouca noção, mas o facto é que a doença mental no inconsciente coletivo ainda funciona um bocado como algo de pecaminoso, de culpabilizante, como algo de marginal. Pronto, embora já tenhamos andado no caminho, pronto, finais do século XVIII, digamos que considerado pai da psiquiatria moderna, o Filipe Pinel começou a fazer essa distinção, considerado o primeiro psiquiatra da história, enfim. Começou a ir buscar os loucos, prisões, e começou a categorizar algumas doenças mentais, pronto, e a tentar levá-los naquela altura para asilos, etc. Mas, pronto, e desde aí até agora, da do tratamento das doenças mentais, um longo caminho. Mas isso não deixa de estar um bocadinho no inconsciente. Nós, se calhar, não é? Sem darmos por isso. Estava aqui a pensar se também não há, de algum modo, às vezes pode não ser de uma forma tão concreta, mas não sei se não há uma ligação também à dor, ao sofrimento, e portanto se isso não é bom afastar de nós, não é? Portanto, há um afastamento de tudo aquilo que de algum modo nos possa fazer pensar que isso também nos pode acontecer, não é? Às vezes em certas situações parece-me haver um pouco disto, não é? Desta ideia de que a doença mental pode estar associada a alguma dor que não se consegue gerir e que se calhar isso pode acontecer a qualquer um de nós e portanto é bom não consciencializar muito isso, não nos aproximarmos muito disso, não pensarmos muito sobre isso. Não é? Não sei se só essa história, mas se calhar... Não, isto está a falar numa das dimensões. A dimensão que entrou naquilo que a professora está a falar, que é a dor, mas é uma dor estranha. Uma dor um pouco indefinível, digamos assim. Não há análises para definir doenças mentais. Não há imagem, não há, a imagiologia não serve para nada na doença mental, enfim. Para as neurociências estão devagarinho a conseguir alguma coisa. Mas, quer dizer, muito longe ainda. Estamos num bom consenso. Mas o facto de nós vivemos numa sociedade em que aquilo que não é mensurável, entre aspas, não existe. Se existe é uma coisa um bocado esotérica, sei lá, pode-se espalhar no ar. As pessoas têm medo. Esse medo é um bocado esse que estava a falar, esse medo de uma dor indefinível, que se pode espalhar, se calhar, como este vírus terrível agora. Mas pronto, o vírus a gente ainda consegue individualizá-lo, porque é aquele vírus. Agora, o vírus da doença mental é muito assustador, porque, de alguma forma, todos nós temos os nossos fantasmas. E, temos muito medo deles, e como nós pomos cá fora, e como não pensamos neles, e como não fazemos etc. De uma forma geral, pronto, pelo menos não pensamos muito nessas coisas. Claro que isso nos mete. Mas nós não podemos pensar em saúde mental só como a ausência de uma doença mental. A saúde mental não obrigatoriamente tem só a ver, porque eu não tenho um diagnóstico de psicose, de esquizofrenia, de depressão major, não é? Eu posso não estar bem emocionalmente, mas não ter propriamente... Bom, aqui já tínhamos agora pano para mangas, agora se calhar estava aí por outro caminho. Sim, porque, será? Porque a mim não me diz nada dizer que uma pessoa tem uma depressão major. O que é que diz? Que ela chora mais do que 5 vezes por dia ou menos vezes? Já não me lembro nada disso, estudando, mas já não me lembro. Assumo. É irrelevante. Mas... pronto, isso é também uma das dificuldades, não é?
um órgão muito especial, não é? Pronto, é um órgão que as causas do adoecer do cérebro, sei lá, o fígado, o rim, sei lá, podem adoecer por bactérias, vírus, reumatismos, pronto, coisas identificáveis. Muitas vezes, na doença mental, ou para muitas das doenças mentais, bom, a doença mental é a forma como os afetos precoces são dados, geridos, algo relacional, não é? Que é pouco identificável, não é um vírus, não é uma bactéria, são a forma como os afetos precoces são dados, digamos assim, no crescimento, é o próprio contexto social em que a pessoa vive, etc. E, portanto, um bocadinho mais complexo nós termos a consciência desses fatores, dos fatores que fazem adoecer o cérebro. E depois tem outra coisa, é que o cérebro é um órgão que produz coisas como muito complexas. O cérebro produz pronto, para além de produzir muitas coisas, produz coisas fantásticas, não é? A capacidade de pensar, a capacidade de amar bem com os outros, sermos capazes de nos relacionar com os outros, criativos, etc. Portanto, quando o cérebro está doente, naturalmente, esses produtos, que são os produtos do cérebro, são doentes. Pronto. Isso muitas vezes confunde-se com outras coisas. Há um bocado a dificuldade de ter a perspectiva que o cérebro é um órgão que também adoece. Uhum. É como se o cérebro não tivesse direito a adoecer também, não é? Uhum. E depois, como esses produtos do cérebro, pronto, isso depois tem um contínuo, não é? Estar triste, porque faz todo o sentido e é saudável estar triste, sei lá, porque alguém querido, ou porque o Benfica perdeu até se calhar, pronto, não interessa. Cada um tem as suas coisas, mas pronto, em dimensões diferentes. Uhum. Obviamente que pronto, esse contínuo já ir com clareza. E pronto, mas agora há um sofrimento a partir do qual a doença do cérebro se torna uma doença clínica, digamos assim, com alterações objetivas de algumas funções, não é? Sei lá, dormir, pensar, a capacidade dos outros, morrer, etc, etc. E pronto, isso aí já, quando chegamos a esse patamar de doença, Uhum. uma entidade clínica, aí já existem alterações bioquímicas ao nível do cérebro, pronto, que podem ser corrigidas com psicofármacos, enfim, corrigidos os sintomas. Depois, dados que levaram a essas alterações terão que ser técnicas, as psicoterapias, obviamente. Os psicofármacos tratam sintomas, no essencial. Pronto. Quando estamos a falar de psicose, aí, pronto, o tema é um bocadinho mais complexo, mas de qualquer maneira, a grande maioria das doenças mentais, que são a doença mais grande, não é? Pressão grave, os psicofármacos limitam a sintomas, não é? Não tratam as causas cogénicas das coisas.
seria preciso, ou é preciso nos países mais desenvolvidos, há um investimento significativo em terapias, que são aquelas que permitem as pessoas perceber as causas do seu sofrimento psicológico, que a certa altura depois não conseguem controlar e se torna uma doença. De uma forma geral. Pronto, depois há a fantasia de que é a fantasia do fácil. As pessoas também preferem ir ao psiquiatra e tomar umas pastilhinhas. Calar o sintoma. E é mais barato também, apesar de tudo é mais barato, mais caro que seja o fármaco. Pronto. Portanto, há aqui toda uma confusão acerca destas coisas. Pronto, Mas estava a pensar que... Diga. Mas, doutor, em termos de saúde pública, já aquilo que eu comecei por dizer, que já se começa a fazer uma certa ligação entre um estilo de vida ou a maneira como as pessoas conduzem a sua vida e o efeito que isso pode ter depois em termos mais físicos, não é? Ou seja, porque se a pessoa vive uma vida muito estressante ou porque se eventualmente tem uns acontecimentos de vida muito negativos, sabemos que isso tem influência ao nível da produção de determinadas hormonas que podem depois lesar internamente alguns órgãos, não é? Aqui não estamos a falar, lá está, da patologia mental, não é? Enquanto diagnóstico psiquiátrico, mas estamos a falar de doença de comportamento também, não é? Estamos a falar de saúde mental, estamos a falar de... Não é? Se eu ando numa vida completamente agitada, em que não tenho o escravizante de trabalho e ou sei lá, ou se estou numa angústia permanente, não é? Nós sabemos hoje que isso tem consequências ao nível daquilo que se produz internamente, não é? E do que é que pode lesar depois a nível mais biológico, não é? E era nisso que eu dizia, isso também faz parte da saúde pública, algumas questões, por isso é que eu comecei por dizer que se calhar damos... A falar de estilos de vida saudáveis, de alguma forma, não é? Mais preventivos, nesse caso. Mas que na sociedade, se calhar, até se considera que são estilos de vida saudáveis. Hoje em dia, as pessoas dedicarem-se de uma maneira quase escravizante a determinadas... para alcançar o poder e para conseguir ter, se calhar, até um ganho narcísico, isso é uma coisa que é muito aceite, não é? E que depois chegam... Bom, eu não sei se a coisa se pode pôr assim, mas às vezes costumo dizer das duas, uma, ou adoecem mentalmente ou adoecem fisicamente. De alguma maneira aquilo há de se revelar, não é? Como nocivo, mas... Às vezes também é assim. Esses mais alcoólicos, físicos, enfim, pronto. Às vezes também sabe que isso é organizador. Para algumas pessoas, isso acaba por ser organizador. Acaba por ser uma defesa contra o parar, o refletir. Sei lá, por exemplo, agora já que estamos numa época pandémica, esta pandemia, de alguma forma, desorganizou muito essas pessoas que tinham esse ritmo de vida. Faltou-lhes o chão, quer dizer, e agora o que é que eu faço, o que é que eu penso, vou ter tempo para pensar. Esta hiperatividade em que as pessoas se envolvem, não é? Que é muito nociva, física e intelectualmente, claro. Mas que também às vezes funciona como um mecanismo de defesa para algumas fragilidades internas. Sim, mas que também é muito estimulada em algumas empresas, não é? Que se quer chegar ao topo tem que passar dia e noite dedicado ao trabalho, não é? E que se vai depois menosprezando todas as outras áreas da vida que são importantes e que se calhar contribuem para a saúde mental, não é? Claro, e já há várias formas de gestão pessoal, digamos assim. Pronto, essa que leva as pessoas ao limite. A menos ecológica, mais escravizante, digamos assim. Isso leva à doença mental, claro. Eu passo a vida a tratar pessoas
tal, o chamado burnout, que não é mais que uma depressão por exaustão, não é? Pronto. Enfim, a sociedade começa a repensar um bocado esses modelos. Mas pronto, é assim, o futuro tem que ser nesse caminho, repensar esse modelo. Repensar esses modelos de levar a exaustão, dessas atividades, porque nem as pessoas aguentam, nem o planeta aguenta, quer dizer, e para mim não está a ver com isso, não é? Pronto. Mas há uma série de teorias, veio, não veio, e mais uma, teorias da conspiração. No fundo, tem a ver já com um regulamento completo, de alguma naturalidade, uma certa ecologia das relações humanas, do trabalho, etc. Obviamente que sim, obviamente que sim. Nós, a humanidade, não repensar um pouco esse caminho, muito complicadas, porque vão surgir pandemias atrás de pandemias, porque eles provocam alterações climatéricas, provocam alterações genéticas de alguns bichos, de haver fronteiras entre aquilo que são animais selvagens e os animais domésticos. Quer dizer, esta desregulação toda vai acabar por provocar uma série de efeitos que nos vão levar a andar, pronto, como agora a pandemia. É um pequeno exemplo, mas quer dizer, isto é profundamente desorganizador e estressante. Isto leva a um grau de exigência das nossas capacidades adaptativas que as pessoas nem se apercebem do que se está a passar. É assim. Pronto, agora para já, pronto, as pessoas ainda estão muito investidas em tentar sobreviver, em tentar perceber como é que vão fazer, mas há toda uma alteração de vida, toda uma alteração nas relações que vão, o facto das pessoas confinadas nas suas casas, até ao facto das pessoas não se poderem tocar, por exemplo. Toque é uma coisa fundamental para a saúde mental, não é? Das pessoas. Está a levar a uma tensão interior das pessoas. Ainda não se aperceberam porque ainda estão ao nível um bocado da sobrevivência e estão a tentar perceber. Mas quer dizer, a segunda vaga da pandemia, para mim, eu acho que vai acontecer saúde mental. E vai aparecer muito, eu penso, pronto, agora está a aparecer de alguma forma, pronto, ansiosas, pronto, depressão, começam a sentir-se desprotegidas, desvalorizadas, enfim, que já têm as suas fragilidades, isso agrava bastante, mas eu penso que a segunda vaga da pandemia vai ser um acréscimo brutal das doenças psicossomáticas. Esta ansiedade interiorizada e não pensada, não digerida, a segunda vaga vai aparecer, mas vai ser de saúde mental, parece. Sim. A Ana apareceu, quer colocar uma questão, é? Alguém colocou. Sim, eu vou fazer aqui um comentário que nós já vou ler, aliás, um comentário, nós já temos aqui alguns, depois as minhas colegas leem os outros. Eu também queria só dizer que nós realmente estamos a ouvir o Dr. António com alguns cortes, até já houve aqui. Isso é que Então não é o meu, eu estava aqui pois, a e pensar com que era alguns o meu. cortes, quebra o raciocínio, nós perdemos um bocadinho aqui a... Que chatice, pá, mas eu não sei exatamente em que botãozinho é que eu devia mexer para isso coisar. Eu também não sei mesmo qual será o problema, porque não parece ser da internet, a imagem parece estar sempre estável. É mesmo uma definição no som, penso eu. Entretanto, enquanto o Dr. António tenta aí resolver a situação, eu vou ler então aqui Deixa lá ver. Ok.
Ui, Agora não se ouve. Pois, é isso que acontece. e agora está-se a ouvir? Por enquanto, sim. Ouve melhor agora? Ou nem por isso? Agora ouve-se, mas. Mas com É eco, mesmo não ao é? longo do diálogo. Não, não, o problema não é eco, é mesmo que de vez em quando parece que corta determinada palavra. Não sei se é quando o doutor se movimenta, mas é capaz de ser igual. Talvez pode ser. Mas ó, está a ver agora, só ouvimos talvez, pode, e o resto não ouvimos. Nós vimos os gestos, mas não ouvimos o som. Às vezes. É. Isso. Pensava que era aqui dos meus iPods, mas AirPods, não é? Não, é mesmo geral. É no som que tem que ver se tem a ver com o microfone interno ou com nas definições do som, do Zoom. Se calhar o Tinha, entretanto, podia aqui tocar uma música. Talvez. Não sei, ou a Ana, se calhar era melhor ler. É um comentário ou é uma questão? Se calhar isto também é quando eu me afasto ou me aproximo. Talvez Eu acho que sim. Por exemplo, agora ouve-se bem. ouve-se bem. Eu penso que é capaz de ter a ver mais com os É capaz movimentos de que ter a às ver vezes com- faz para trás. Com movimentos que eu faço assim. Vou tentar estar mais perto. Então, Ana, diga. Ok. A Marta Xavier diz o seguinte: eu trabalho na área da deficiência mental, embora tenha algumas situações de duplo diagnóstico e sinto que há tanto para fazer, a começar pelos técnicos e equipas pluridisciplinares que trabalham na área. Concordo plenamente com o que o Dr. António está a dizer, mas quando encaminho alguém para apoio psicoterapêutico, a maioria das pessoas não tem meios financeiros para suportar a psicoterapia, seja com psicólogos, seja com psiquiatras, e realmente o Estado não cobre estas consultas. Pronto. Olha, eu respondo já, ou pelo menos faço um comentário a esse comentário. Só que agora eu desapareci daqui de vez. Nós estamos a ver tudo. Vocês estão a ver-me, só estou eu é que. Deve ter sido a janela do Zoom que minimizou, se calhar, não? Se carregar em cima da imagem que lhe aparece. Não está. Agora. Não estava no programa, pá, ponho-me a mexer nisso. Nós vemos perfeitamente. Estão-me a ver? Sim, perfeitamente. Não houve alteração nenhuma. Deve ter sido a janela do Epá, Zoom. mas eu para estar a falar não é ecrã, de Zoom é chato. Nós temos sempre aqui alguns problemas técnicos, faz parte. É, mas pá. Não lhe aparece nenhuma imagem mesmo? Nada, nadinha. Só se a Ana quiser que o Tino cante agora enquanto o doutor sai e volta a entrar, se calhar era o melhor, não, doutor? Vou tentar, talvez, se calhar, um bocadinho de música, a ver se eu consigo Pois. voltar a ver-vos. Sim. Serve sempre. Claro. Já está. Já está. Ok. Já voltou. Já voltei. Na verdade sempre esteve aqui, mas pronto, nós é que não. Sim. Ok. Querem que eu releia novamente o... É melhor, com esta parafernália toda. Ok. Não, mas eu basicamente eu já sei. Pronto, tinha a ver com a dificuldade de aceder a tratamentos psicoterapêuticos, não é? Sim, e o facto do Estado não cobrar esses tratamentos. Não comparticipar, sim. Não participar, exatamente. Pois, isso tem a ver com o nosso grau de atraso, sei lá. Atraso é uma palavra um bocadinho forte. De qualquer maneira, tem a ver com o nosso grau evolutivo. Eu acho que as sociedades, pronto, evoluem a velocidades diferentes. E países nórdicos, na Alemanha, as psicoterapias, mesmo as psicanalíticas, que agora estão a cair um bocado em desgraça, sabe Deus. Mas, de qualquer maneira, são pagas integralmente, quer dizer,
nos países mais evoluídos, os Estados têm a consciência não só da importância do investimento na saúde mental, como na importância das psicoterapias, não é? Curiosamente, nós devemos ser dos que menos gastamos em terapias, mas somos dos que mais gastamos em antidepressivos, não é? Mais de alguma coisa. Portanto, nós usamos mais os tratamento sintomático. Só que o problema do tratamento sintomático é que, pronto, realmente aquilo durante os tempos melhora, os psicofármacos fazem desaparecer os sintomas, mas como não fazem reorganizar as causas e torná-las suportáveis e compreensíveis para as pessoas, o que acontece é que sempre que vem uma nova crise, maior tensão na vida da pessoa, a pessoa adoece outra vez, não é? Pronto, a história Pois não há uma transformação, não é? Por isso é que se diz, pá, não te metas com esses gajos, os psiquiatras, nunca mais lá sais. Não é mal pensado, assim, muito linearmente, não é? Mas isso realmente tem a ver com os poderes públicos, as coisas, não é? Com o nosso audiovisualizacional, não é? Organizacional. Neste momento acho que até mais com a disponibilidade económica. Agora estamos numa altura complicada, mas de uma forma geral. Uma questão de grau de evolução civilizacional. E é esse, existir por aí, como é óbvio. Pois não sei, há pouco estava a falar desta questão do modo como também nos relacionamos com o ambiente e de toda esta exploração que vai sendo feita e das consequências que hão de surgir daí, como por exemplo estas transformações, estes vírus, estas novas pandemias que vão surgindo. Mas isto tem tudo muito a ver com todo um funcionamento também muito narcísico, não é? Nesta nossa relação com o ambiente, não é? Esta coisa muito de exploração, de retirar só o benefício próprio, não é? De ter muito pouco em conta, se calhar, o que está fora de si próprio, não é? E, portanto, todo este abuso terá essas consequências. E isto faz-me pensar novamente, que a questão da saúde pública não se coloca só nisto, volto a dizer, do diagnóstico mental, de darmos mais atenção só às questões mais psiquiátricas, é uma coisa mais de base, mais de mudança de comportamento que tem que ser muito mais de base, que não me parece que tenha só a ver com a doença mental, tem a ver com as questões de respeito, de ligação, Claro, tem a ver com uma certa... É assim, a ecologia não é só uma ecologia da natureza. Era fundamental que houvesse também uma ecologia das relações humanas, não é? Fundamental, não é? A qualidade das relações humanas. Portanto, que progredisse, que evoluísse, não é? Enfim... Porque na linha disto que o doutor estava a falar, não é? As pessoas sentem-se mal, têm não sei quantos sintomas que permitem fazer um diagnóstico e, portanto, é-lhes dado uma medicação em certas situações, claro que sim, porque senão a pessoa não funciona, não é? Mas noutras, eu acho que tem muito mais essa função de calar o sintoma e pronto. Mas... voltando a esta questão, agora até mesmo da pandemia, não é? Nós podemos dizer às pessoas o que é que elas hão de fazer, que têm que usar máscara, que têm que respeitar não sei o quê, não sei quanto. Mas há uma questão de base por trás disto, que nunca não se investiu, que não se tem investido nas escolas, no desenvolvimento desde cedo nas crianças, que é esta questão da competência de refletir sobre si, sobre o outro, sobre a relação com o outro. Eu estava a pensar, este fim de semana atrevi-me a ir ali ao shopping de Cascais. E eu
eu ainda não descobri porquê. Quer dizer, eu vou outra vez para a questão do respeito. Eles têm sei lá, um som a dizer constantemente: circule pela direita, circule sempre pela sua direita. Aquilo até irrita porque é repetitivo. E eu acho que há uma série de pessoas, ou são, como é que se diz? Não é disléxicas, mas é, bom, não sabem o que é a direita e a esquerda, e ainda não perceberam que isto de ir pela direita é para nós não nos encontrarmos frente a frente. Mas eu acho que as pessoas não estão aí. Mas porquê? Porque isto tem a ver com questões, não é só... Porque está lá dito, ensinaram, dizem, está escrito no chão, circule pela direita. Não tem a ver com o ensinar, com agora dizer às pessoas: agora distancie-se 1,5 metro, agora não se tocam, agora usam máscara. Quer dizer, há outras questões que estão por trás disto, não é? Nós não somos só... Não se diz faça isto e a pessoa faz e transforma-se e muda-se e passa a ter respeito por si, pelo outro, pela saúde pública em geral, não é? Portanto, há aspectos que são de base, que eu acho que têm a ver com saúde e com saúde mental e que não são investidos, que não são trabalhados desde cedo, não é? Pois não são. O meio familiar, de uma forma geral, tem-se vindo a deteriorar, digamos assim. Digamos que, um jargão psicanalítico, mas o holding primário, de forma geral, cada vez é mais deficitário, não é? As cada vez são menos estruturadas, quer porque, pronto, uma certa dificuldade de investir, relacionamentos, instáveis, enfim, por toda uma série de coisas. E por outro lado também, pronto, a pressão do trabalho, a possibilidade dos pais darem mais tempo aos filhos, as famílias alargarem trabalhar, não podem tomar remédios, etc., por aí fora. Tudo isso tem nos meios audiovisuais, informáticos, em que as pessoas perdem um bocado a noção da relação uns com os outros. Os miúdos começam desde que nascem a mexer naquilo, perdem um bocado e vai-se perdendo um bocado a dimensão relacional. Eu não tenho nada contra a informática, os meios digitais, mas quer dizer, tudo isso devia ser feito de uma forma mais parcimoniosa, porque senão isso vai-nos destruindo aos poucos a saúde mental, obviamente, claro que sim. Mas do que estamos a falar aí também é deste afastamento em relação a qualquer tipo de emoção, não é? Seja, não é? Nos miúdos o que nós vemos, ou pelo menos o que eu vou observando, é que o que vai contendo algumas birras ou algum aborrecimento é aquele aparelhozinho que os pais já põem à frente no restaurante, não é? E os meninos começam com alguma agitação, ficam com o iPad à frente e veem um filmezinho e aquilo é que os contém, não é? Portanto, esse holding que estava a dizer, depois mais cedo, mas na realidade, aliás, eu já vi carrinhos de bebê com um braço que já tem o telemóvel aqui à frente para eles irem vendo, não sei o que vêm, mas deve ser alguns bonecos que os vão distraindo, não é? Realmente isto começa a ser desde cedo aquilo com o qual eles têm, se calhar, uma relação que acaba por regular ali algumas das emoções, porque os adultos não estarão lá muito para isso. Não é? É que depois as relações, tudo se torna um produto de consumo, não é? Depois as próprias relações também são produtos de consumo, por isso as relações também são tão rápidas e tão pouco refletidas e tão pouco, sei lá, estruturantes para as pessoas, não é? Realmente as pessoas deixam de ser um objeto de
um objeto de amor, são um objeto de consumo também. É muito fácil agora, com estas, parece que está tudo à mão de semear. Pronto, nós às tantas também já nos andamos a consumir uns aos outros, em vez de nos amarmos, digamos assim. Sim, sim, que não há um investimento verdadeiro no outro, não é? Bom, não há no próprio, não é? Penso que por isso é que eu estava a dizer que isto da saúde mental é uma coisa de base, não é? Não é o arranjarmos agora. Eu acho muito bem que hajam muitas linhas de apoio, que não sei o quê, mas às tantas parece-me outra vez uma função como. Isso não serve, também é só sabe uma medicação, não é? Isso não serve para nada. Pois, não é? Isso serve para os políticos ficarem bem na fotografia. Pronto, era isso que eu ia dizer, mas fica bonito, exatamente. Só serve para isso. Só serve para isso. Faz-me sempre lembrar um grande incentivo à natalidade. Já não sei que governo foi, mas foi nos governos atrás, e vale a pena saber qual foi. Foi um grande incentivo à natalidade para baixar o IVA das fraldas. Não sei se está recordada, mas eu não uma coisa muito humilhada, um grande incentivo à natalidade, era baixar o IVA das fraldas. Quer dizer, está tudo doido. E depois é assim, depois esta sobreutilização do intermediário eletrónico, uma certa virtualidade, leva a várias coisas. Por um lado, leva a que as pessoas têm muito menos capacidade de refletir, estão sempre a fazer, a agir, não é? Qualquer coisa. Depois, às vezes, quando as coisas depois na relação social propriamente dita, às vezes as pessoas não são também capazes de refletir ou de referir aos estímulos, agem. Violência entre jovens, pronto, muita violência das escolas, mesmo violência entre casais jovens, as pessoas refletem tão pouco, amadurecem tão pouco as emoções, que é tudo ação, quer dizer, quando corre bem, se não corre bem, distribui-se instalada por toda a gente, ninguém é capaz de parar, nem referir aos estímulos, não coisa nenhuma. Sim, não há limites internos nem externos depois também, não é? A Karina apareceu, quer dizer, alguém colocou alguma questão? Agora está-se a ouvir melhor, hein? Eu acho que houve menos cortes, mas ainda houve ali uma altura um ou outro. Sim, ainda houve alguns. Eu estou a tentar aproximar-me cada vez mais do microfone. Eu queria só dizer que houve aqui uma pessoa que está a assistir, a Lídia Craveiro, ela disse que se desligarem os microfones dos outros intervenientes, isso deixa de acontecer, não? Portanto podemos experimentar. Das outras vezes não foi necessário, mas em todo caso. Olá Lídia, que está aqui. Olá doutora Lídia, os meus cumprimentos. Vou passar então a ler o comentário da Tina Santos. Obrigada pela vossa palestra e partilha de conhecimento. Mas se existe tanto gasto público em saúde mental, por que não investem na contratação de técnicos para os cuidados de saúde primários e para as escolas? Era excelente para vencer o estigma da doença mental, uma maior e melhor intervenção nas escolas e pré-escolar, iniciando-se com o ensino das emoções, através de dinâmicas de grupo, que a maioria das crianças desconhece no concreto, pelo menos nas escolas onde intervenho, explicando aos pais que às vezes há apenas uma disfuncionalidade tratável, como temos num outro órgão do corpo humano qualquer, dotando os pais de competências parentais, às vezes os grandes responsáveis pela disfuncionalidade emocional e comportamental da criança, simples, por exemplo, amar mais e cuidar menos, explicando à sociedade que saúde mental, por vezes, é querermos desenvolver pessoalmente, realizando os processos desenvolvimentais inerentes ao ser humano. Isto é, quem vai ao psicólogo ou ao psicoterapeuta pode ir por um outro motivo que não a doença mental. Foi o comentário da Tina. Faz sentido? Sim, bom, na realidade tem-se investido, atualmente há muito mais psicólogos a nível dos cuidados de saúde primários, o problema é que depois também
não chegam e não conseguem nem fazer prevenção primária e como há muitas solicitações, depois acabam por fazer mais a consulta e depois como têm que corresponder às estatísticas é complicado porque têm que atender não sei quantos pacientes e portanto aquilo acaba por depois também não ser o mais efetivo, de facto, mas já houve alguma mudança ao longo dos tempos a este nível, não é? Muito devagarinho, e como acabou de dizer, muito subjugado aos números. Pois é. É terrível. Consultas, fazer muitas consultas de psicoterapia é uma coisa completamente disparatada, como qualquer técnico mais informado sabe, não é? Pôr os conselhos de administração a brilhar, isso é um dos grandes problemas de saúde pública, não é? Temos os conselhos de administração muito politizados, muito pouco técnicos, portanto muito ligados a essa cultura da quantidade. Aliás, porque aquilo que é o digamos assim, o produto de consumo mais importante, vou pôr assim no âmbito, os medicamentos são baratos, não usamos grandes meios de diagnóstico, não usamos intervenções, portanto, é tudo muito barato comparativamente. Uma coisa é fundamental, que esta forma de ir o serviço público, a falar, não é minimamente atendível, que é aquilo que para nós é o mais importante, que é o tempo relacional. É fundamental. Isso, vá lá falar isso a um tipo de um conselho de administração. Eu andei muito tempo a gastar o meu latim, mas foi difícil, eles não percebem. Embora me parece que fosse fácil se estivessem interessados em perceber. Sim, mas os números, isto não tem, nós estamos de facto muito reduzidos a isso em todas as áreas, não é? Estava a pensar agora, estava a ouvir e pensar, não é só na saúde, nas escolas, não é? Os miúdos têm que ter notas elevadas, as escolas têm que estar num ranking não sei o quê, não é? Isso agora então não se tem falado noutra coisa nos últimos dias, não é? Pois, portanto está tudo muito reduzido a números, não é? Pois, mas não é o caminho. Mesmo os miúdos, não é? Nas escolas têm que ter boas notas para arranjar um emprego que tenha uma remuneração boa em termos numéricos, não é? Em termos de dinheiro, é este. É como aquela... há uma tirinha do Calvin que diz eu vou para a escola e vou ter boas notas porque depois eu vou para a universidade e lá também vou estudar muito, vou ter boas notas, depois eu vou arranjar um emprego para depois ganhar muito dinheiro, para depois casar e ter um filho que depois vai para a escola e vai ter boas notas para depois ir para a universidade, para depois arranjar um bom emprego. Pronto, e a vida resumia-se a isto, não é? E de facto, também é muito assim que nós estamos a conduzir, mesmo os nossos estudantes na universidade, querem as notas, não é? É. Portanto, estamos reduzidos a números, não é? Nós somos números. Grandes notas. Eu agora estive a ser presidente do júri de um exame de saída da especialidade. 6 candidatos. Pronto, as notas são entre 19,4 e 19,8. E ficam muito zangados. Mesmo assim, se não tem 19,6, a alucinação completa. E o presidente do júri e o vogal é assim, ou optam por alguma equidade e alguma justiça, ou então já sabem que vão ter chatices, porque a malta, se não tiver 19,6,
vai apresentar uma reclamação, depois aquilo dá uma trabalheira, não tem nada, porque as coisas são feitas com alguma objetividade, justamente, mas pronto, trabalheira. Sempre mais voltas lá com uma ou duas reclamações, tipo, que não tiveram 19,9. Portanto, o que nós temos que pensar em saúde mental é em modificar uma série de coisas, não é? Não é só a eliminação do estigma, que me faz todo sentido, obviamente, mas Claro que não, claro que não. há toda uma educação que deveria ser feita que a esse nível é que eu acho que se faz ainda muito pouco, não é? A promoção da ecologia das relações humanas, eu acho que sim, claro. Abrange um bocado tudo isso que tem estado a falar, com certeza, sem dúvida nenhuma, isso é fundamental, não é? Aliás, às vezes o que vou ouvindo com alguns colegas que estão mais nas escolas é que sentem que há muito uma diminuição da empatia que começa desde muito cedo, não é? E que os miúdos são muito pouco empáticos hoje em dia, não é? E, portanto, e por isso, se calhar, talvez, não sei, também haja tão este aumento de bullying e de violência, como estava a referir. E portanto isto é tudo, não é? Isto vem desde muito cedo e é tudo depois um crescendo, não é? Mas que vai desde muito cedo evidenciando todo este mal-estar psicológico, não é? Que se vai instalando até depois poder eclodir na doença mental. Pois, como disse, tem vindo ao... Inteiramente, claro. Pá, bendita ou maldita pandemia poderia ser útil se nos servisse para parar para pensar um bocado, não é? Acho que pronto, eu acho que é um momento ideal para repensarmos um bocado pronto, todo o nosso sistema, desde pronto, a ecologia das relações humanas, a ecologia do planeta, etc. Mas voltava aqui um bocadinho a acentuar, até porque agora em alguns casos foi surgindo, não é? Quer nos casos novos, quer em casos que já acompanho, foi surgindo muito esta temática deste suicídio que houve deste senhor que era ator, não é? O ator, sim. Mas sabe o que tem aparecido como muito curioso, e por isso eu vou acentuar outra vez esta questão da dor emocional, do sofrimento, daquilo que é insuportável, em que as pessoas acham que isto é uma coisa de momento. Portanto, ou seja, até em algumas entrevistas fui reparando que as pessoas têm alguma dificuldade em olhar para estas questões do sofrimento como qualquer coisa que pode fazer parte da nossa vida e que há alturas em que pode se tornar insuportável, não é? Não sei se estou a ser clara, mas aquilo que me pareceu sempre foi que houve muito uma negação desta dor, a negação, como se, pronto, há um dia que a pessoa pode ter uma dor insuportável, não é? Como tem noutro órgão qualquer, não é? Portanto, tem uma apendicite e tem que ir. E aqui, a nível emocional, também é assim, de repente eclode-se uma dor e a pessoa, olha, não aguentou e suicida-se. Portanto, acho que há aqui todo um afastamento em relação a esta integração da dor emocional como fazendo do sofrimento, como fazendo parte da vida e como se às vezes não for elaborado, gerido internamente, pode de facto gerar quer dizer, agora estava a faltar o termo, mas terminar na doença mental, não é? Não sei se fui clara, mas acho que a nível de saúde pública falta muito esta ligação à doença, à saúde mental, mas desta perspectiva mais como fazendo parte da nossa vida, a saúde mental
e não só a questão de atendermos agora à doença mental. Eu acho que não estou a ser muito clara, mas pode Não, ser que a sim. A começar por estimular as boas práticas, se quisermos, para desenvolvermos seres humanos com saúde mental. Cada vez as coisas vão menos por esse caminho. Não é? Pois é. As coisas estão cada vez menos por esse caminho. Antes pelo contrário. G, quer dizer que tem alguma questão do público, é? Sim, temos alguns comentários. Eu vou dar voz ao comentário da Carolina Franco, que diz assim: não se pode dissociar saúde mental de saúde física, de saúde pública. Cada vez mais, as investigações mostram a profunda relação entre essas três perspectivas, e a falta de investimento na saúde mental tem um impacto tal no ser individual que as outras dimensões sairão invariavelmente prejudicadas. Quantas baixas médicas, quanta saturação dos serviços de saúde, quantas doenças orgânicas vividas de forma absolutamente destrutiva poderiam ser aliviadas ou atenuadas através de um maior investimento na saúde mental. É o comentário da Carolina Franco. Obrigada, Carolina. Pois a Organização Mundial de Saúde está farta de chamar a atenção por isso mesmo que você acabou de dizer, ou de reproduzir. Porque é que os poderes públicos não investem nisso? Continuo a achar que uma das grandes dimensões é realmente o estigma da doença mental, que faz com que a saúde mental seja sempre financiada e seja sempre um parente pobre de saúde, não faz qualquer sentido neste momento. Mas aqui penso que a Carolina também estava a frisar um outro aspecto, que é, às vezes, esta não ligação entre a saúde mais física e a emocional. Agora estava a pensar, porque a Carolina está a fazer uma investigação da relação entre a endometriose e os aspectos mais ao nível emocional e relacionais, e estava a pensar que ela estaria a acentuar também um bocadinho esta ligação, não é? Que ainda é muito descurada, não é? Porque até mesmo, não é? Nós aqui, repare que estamos a falar e parece que estamos sempre a separar as coisas, não é? Claro que é para o discurso também ficar mais claro, não é? Mas pomos a saúde mental, a saúde física, não é? E não o ser humano visto como um todo e como isto tão em interligação, não é? E a saúde, claro que sim. Relacional, não é? Portanto, isto está tudo muito em interligação, nós não podemos separar e de facto fomos, bom, obviamente não podemos estudar tudo, mas fomos sempre clivando o ser humano em várias áreas, não é? E percebemos que todas elas contribuem para um bom funcionamento e se calhar na mesma medida, não é? Mas a verdade é que há também cada vez mais esta consciência, parece-me, da ideia, a consciência de que há aspectos, de facto, da vida emocional, relacional, que depois interferem ou potenciam a vivência de outras patologias, não é? Estava a pensar agora no caso do estudo da Carolina da endometriose, não é? Mas noutras áreas, não é? Sei lá, cada vez há mais relação entre o estado emocional e a diabetes, não é? Em alguns tipos de... Não é? Pois nós somos um todo, claro, isso não há dúvida nenhuma. Por partes, bem, é muito positivo, enfim. O corpo continua a ser o corpo, pronto, mas o cérebro já não é só a sede da alma, mas também já é um órgão que está em ligação com os outros, que também é doente, tem direito de adoecer, mas se os outros órgãos estiverem doentes também vão acabar por poder pôr o cérebro doente, enfim, mas nesse aspecto sim. Mas em todo o caso,
isto ainda parte muito da medicina, não é? Esta separação entre a vida emocional e os aspectos biológicos, não é? Pois, quer dizer, isso parte da medicina, sei lá, a parte da evolução do conhecimento, sei lá. Quanto menos sabia, mais narcísico era um bocado. Pronto. Pronto, e depois em termos da saúde mental e do resto do corpo, sempre houve aquele degladiar das escolas, pronto. Escolas psicanalíticas, psicológicas, etc. Pronto, sempre em desfavor da compreensão total das coisas e em desfavor do melhor tratamento dos doentes, como é óbvio. Pronto, as coisas agora, existem algumas pontes, mas ainda existe muita, mas começam a existir algumas pontes. Uma das pontes que eu acho mais entusiasmantes, no meu caso, é o advento da neuropsicanálise, que é uma coisa que eu acho. Está a juntar as neurociências às teorias psicanalíticas, quer dizer, está a encontrar uma série de casos fantásticos, quer dizer, pode ser uma coisa, pronto, está a juntar, aliás, ultimamente até sido um caminho que eu tenho procurado aprofundar, porque realmente, pronto, chega pronto, dessa dicotomia, não é? O corpo, a doença e a saúde, enfim, são contínuos, não é? Pois mesmo a nível do conhecimento há sempre esta necessidade do poder, não é? Quem é que tem, quem é que sabe mais sobre, não é? E, portanto, estas guerras que sempre houve entre as várias perspectivas, em vez de serem complementares, desculpa. Mas também, mas estava a pensar, mesmo essa questão da neurociência, que eu acho que é importante, também tem a ver com isto que há pouco falávamos, das questões dos números e quase do ver para crer, não é? Que é, agora há uma comprovação, não é? Mais ao nível. Isso não é mal em si. Sim. Agora, atenção, as emoções têm um substrato orgânico que vai sendo compreendido. Pronto, quer dizer, uma coisa positiva, isso é o desenvolvimento da neuropsicanálise. Aliás, começou por aí, não é? Aliás, ele era neurologista. Freud, sim. Neurologista e, portanto, ele queria, de alguma forma, definir até topograficamente muitas das estruturas que ele foi delineando e desenvolvendo, o consciente, etc. Os primeiros escritos de Freud, exatamente, queria que as coisas se passassem assim. Claro que depois percebeu que não tinha instrumentos de medição, de imagem, químicos, etc. E pronto, e abdicou desse caminho, e depois foi por um caminho mais intuitivo, de observação psicológica, pronto, e novos mundos ao mundo, que agora a neuropsicanálise está a perceber que realmente está, digamos, a consubstanciar as teorias, pronto, freudianas e depois tudo seguiu, não é? É uma coisa muito entusiasmante nesse aspecto, e para um psiquiatra que também é psicanalista é mesmo muito interessante. Sim. Em muito sentido. Eu não sei se, entretanto, não há mais questões, não sei como é que estamos em termos de hora. Ana, não existem mais questões ou comentários? Estamos quase na nossa hora, não é? Sim, nós temos aqui vários comentários, penso que se calhar até não conseguimos ler já todos. Não há nenhuma pergunta assim em específico, não? Não, são só mesmo comentários àquilo que
que a professora e o Dr. António estão a falar, portanto, penso que se calhar podíamos chamar o Tino para a música. Temos mesmo aqui muitos comentários e alguns são bastante longos. Nós podemos posteriormente depois responder a alguns. Porque estamos em cima da nossa hora, não é? Já passou 1h30, normalmente temos esse tempo destinado, não é? E ainda queríamos ouvir mais uma música do Tino. Não sei, doutor António, se queria acrescentar mais alguma coisa. Nós normalmente programamos 1h30 para o falatório. Não, para mim está bem, não, nada em particular. Olha, gostaria de dizer que gostei desta conversa, deste falatório, foi bastante... Igualmente. Penso que as pessoas também, pelo menos hoje, são mais os comentários, não é? Do que propriamente assim, questões. Enfim, temos aqui as pessoas hoje muito participativas, é muito bom. Pessoas que também já nos acompanham, outras novas. O Tino, entretanto, foi... Este falatório depois fica gravado, não sei se o Dr. António depois tem acesso pelo Facebook, se não tiver, também enviam, não é? Por e-mail podem enviar, não é? Eu tenho Facebook, embora eu não ando muito por essas paragens. Pois. De qualquer maneira. Se calhar podem enviar depois por e-mail ao Dr. António, não é? Se me enviassem por e-mail eu agradecia, era melhor. Pois. Sim, podemos enviar. Eu já enviei aqui mensagem ao Tino, já deve estar. Já está. Eu só aqui abrir a porta. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. E vou plantar abacaxi com banana, mandioca, cacau, batata doce, feijão, palmito e um café bem bonito, lá na sombra da laranja e do mamão. Sobre a copa do coqueiro, açaí, abacateiro, cajueiro e maracujá. E lá no alto da seringueira, com uma puruvu na beira, contemplando uma vista pro mar. Porque eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. E vai ter trilha pro rio, cachoeira, cascata no ferro, tocando e no canto do sabiá. No voar, a borboleta bem saída, bem parceira, tocas preta na procura de jantar. Abelhas nativas fazendo colmeia, colhendo pra lá e pra cá. Espero que tenha um fogão a lenha e muito pra que celebrar. Porque eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Eu quero morar
uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Com cuidado do facão, apagar a ilusão do que o que é bom é o que produz demais. Confiar na natureza, sem manchar sua beleza com veneno e outras coisas mais. Tem uns 8 cachorros pra fazer a festa bem logo assim que eu chegar. Sem óssea moleza, curtir com firmeza aquilo que a terra nos dá. Porque eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, agrofloresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Muito bem, muito obrigada. Muito Obrigado. bom, muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada, Tim. Obrigada. Então, se calhar nós podíamos dar por encerrada a sessão, se calhar posso fazer isso. Então, nós pedimos desculpa pelas dificuldades que surgiram ao nível do som, mas pronto, estas coisas acontecem, não é verdade? Queremos deixar uma palavra de apreço à professora doutora Isabel Mesquita, principalmente por estar sempre presente e por nos dar o prazer de a poder ouvir. Agradecer ao nosso convidado de hoje, o Dr. António Paiva. Obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade. Foi muito bom tê-lo aqui connosco e Para mim foi um gosto estar com vocês. Obrigada a nós. Obrigada. E agradecer aqui também a participação do artista Tim Pinho. Obrigada por nos trazeres estes momentos musicais que são sempre muito agradáveis também e servem aqui também para nós descontrairmos um bocadinho. Para sairmos com mais saúde mental. Exatamente, a propósito do... Ainda bem. Muito obrigada. Felicitar também toda a organização, que para além de colegas são também amigas. Obrigada a todos por este relatório. Também àqueles que nos ouvem, que também fazem com que isto aconteça. Obrigada a todos os que participaram e que fizeram comentários e os que nos ouviram. E encontramos-nos novamente para a semana. Esperamos lançar o cartaz mais cedo desta vez. Portanto, até breve. Obrigada também. Obrigado a todos e uma boa noite para si, professora. Boa noite, obrigado. Obrigada também, Boa noite. doutor. Igualmente, obrigada pela presença. Adeus. E obrigada, Tim, também por este excelente momento e a vocês também por esta organização. Encontramos-nos em breve.